2. Tragédia e comédia. Todas as famílias felizes se parecem entre si, as infelizes são infelizes cada uma à sua maneira. Com essas fatídicas palavras, o conde Leo Tolstói iniciou o romance do desmembramento espiritual de sua moderna heroína, Ana Karenina. Nas 7 décadas que se passaram desde que essa esposa, mãe e mulher cegamente apaixonada se atirou, em sua desgraça, sob as rodas de um trem, terminando assim, com um gesto que simbolizava o que já havia acontecido ao seu espírito, sua tragédia de desorientação, um tumultuoso e interminável ditirambo de romances, reportagens e gritos não registrados de angústia vem sendo construído em louvor ao touro-demônio do labirinto, o aspecto irascível, destruidor e enlouquecedor do mesmo Deus que, quando benigno, constitui o princípio vivificador do mundo. O romance moderno, tal como a tragédia grega, celebra o mistério do desmembramento, que se configura como vida no tempo. O final feliz é desprezado, com justa razão, como uma falsa representação, pois o mundo, tal como o conhecemos e o temos encarado, produz apenas um final: morte, desintegração, desmembramento e crucifixão do nosso coração com a passagem das formas que amamos. A piedade é o sentimento que toma conta da mente na presença de tudo o que é grave e constante nos sofrimentos humanos e que a une ao sofredor humano. O terror é o sentimento que toma conta da mente na presença de tudo o que é grave e constante nos sofrimentos humanos e que a une à causa secreta. 28 Como afirmou Gilbert Murray em seu prefácio à tradução da Poética de Aristóteles, feita por Ingram Beavater 29, a catarsis trágica, isto é, a purificação ou purgação, das emoções do espectador da tragédia através da experiência de piedade e terror, corresponde a uma catarsis ritual anterior, uma purificação da comunidade das contaminações e venenos do ano anterior, do velho contágio do pecado e da morte, que era a função do festival e da representação de mistérios do touro-deus desmembrado, Dioniso. A mente meditativa está unida, na representação de mistérios, não com o corpo cuja morte é apresentada, mas com o princípio de vida contínua que por algum tempo habitou e que, durante esse tempo, foi a realidade revestida na aparência, a um só tempo, sofredor e causa secreta, o substrato em que o nosso eu se dissolve quando a tragédia que desfigura a face do homem 30 despedaça, esmaga e dissolve nossa capa mortal. Aparecei, aparecei, qualquer que seja a vossa forma. Ou nome, ó touro da montanha, serpente das 100 cabeças. Leão da chama abrasadora. Ó Deus, fera, mistério, vinde. 31. Essa morte à lógica e aos compromissos emocionais do fugaz momento em que estamos no mundo do espaço e do tempo, esse reconhecimento e essa mudança da nossa ênfase para a vida universal que palpita e celebra sua vitória no próprio beijo da nossa aniquilação, esse amor fati, um amor ao destino, que é inevitavelmente a morte, constitui a experiência da arte trágica, aí reside o prazer que ela traz, seu êxtase redentor. Meu tempo passou, o servo, eu iniciado de Júpiter e deu, onde os agreus da meia-noite erram, eu erro, eu suportei seu grito tempestuoso, frequentei seus festins rubros e sangrentos, segurei a chama da montanha da grande mãe, e eu sou liberto e chamado por nome Umbaco dos poderosos sacerdotes. 32. A literatura moderna se dedica, em larga medida, à observação corajosa e atenta das imagens enjoativamente fragmentadas que abundam diante de nós, ao nosso redor e em nosso interior. Onde o impulso natural de queixa contra o holocausto foi suprimido, de vociferar culpas ou de anunciar panaceias, a magnitude de uma arte trágica mais potente, para nós, que agrega encontra sua realização, a realista, íntima e variadamente interessante tragédia da democracia, em que o Deus é visto crucificado nas catástrofes, não apenas das grandes casas, mas de toda a casa comum, de toda a face lacerada e flagelada. E não há ilusão a respeito do céu, da futura felicidade e da compensação capaz de aliviar o amargo poder supremo, mas apenas a mais negra escuridão, o vazio da não realização, para receber e devorar as vidas que foram atiradas fora do útero somente para fracassarem. Comparadas a isso, nossas pequeninas histórias de realização se afiguram dignas de pena. Conhecemos bem demais o amargor do fracasso, da perda, da desilusão e da não realização irônica que corre até mesmo nas veias daqueles que o mundo inveja. Daí porque não estamos dispostos a atribuir à comédia o alto posto da tragédia. A comédia como sátira é aceitável. Como brincadeira, é um agradável paraíso de fuga. Mas o conto de fadas do E foram felizes para sempre não pode ser levado a sério, ele pertence à terra do nunca da infância, que se encontra protegida das realidades que se tornarão terrivelmente conhecidas dentro em pouco. Da mesma forma,
O mito da eternidade celeste pertence aos velhos, que deixaram a vida para trás e cujo coração deve ser preparado para a última passagem da jornada que leva à noite. O sóbrio e moderno julgamento ocidental tem como base uma total falta de compreensão das realidades descritas no conto de fadas, no mito e nas divinas comédias de redenção. Essas formas, no mundo antigo, eram consideradas de natureza mais elevada que a tragédia, manifestações de uma verdade mais profunda, de percepção mais difícil, de estrutura mais sólida e de revelação mais completa. O final feliz do conto de fadas, do mito e da divina comédia do espírito deve ser lido, não como uma contradição, mas como transcendência da tragédia universal do homem. O mundo objetivo permanece o que era, mas, graças a uma mudança de ênfase que se processa no interior do sujeito, é encarado como se tivesse sofrido uma transformação. Onde antes lutavam a vida e a morte, agora se manifesta o ser duradouro, tão indiferente aos acasos do tempo como a água fervente num pote o é para com o destino de uma bolha, ou como o cosmos com relação ao aparecimento e desaparecimento de uma galáxia. A tragédia é a destruição das formas e do nosso apego às formas, a comédia, a alegria inexaurível, selvagem e descuidada, da vida invencível. Em consequência, tragédia e comédia são termos de um único tema e de uma única experiência mitológicos, que as incluem e que são por elas limitados, a queda e a ascensão, catodos e anodos, que juntas constituem a totalidade da revelação que é a vida, e que o indivíduo deve conhecer e amar se deseja ser purgado, catarsis igual purgatório, do contágio do pecado, desobediência à vontade divina, e da morte, identificação com a forma mortal. Tudo está em mudança, nada morre. O espírito vagueia, ora está aqui, ora ali, e ocupa o recipiente que lhe agradar. Pois o que existiu já não é, e o que não existiu começou a ser, e assim todo o ciclo de movimento se reinicia. 33 Apenas os corpos, em que habita o eterno, imperecível, incompreensível eu, perecem. 34. É próprio da mitologia, assim como do conto de fadas, revelar os perigos e técnicas específicos do sombrio caminho interior que leva da tragédia à comédia. Por conseguinte, os incidentes são fantásticos e irreais, representam triunfos de natureza psicológica e não de natureza física. Mesmo quando a lenda se refere a uma personagem histórica real, as realidades da vitória são representadas, não em figurações da vida real, mas em figurações oníricas. Pois a questão não está no fato de tal e tal coisa ter sido realizada na Terra. A questão é que, antes de ela poder ser feita na Terra, uma outra coisa, mais importante e essencial, teve de passar pelo labirinto que todos conhecemos e visitar nossos sonhos. Por vezes, a passagem do herói mitológico pode ser por cima da terra, fundamentalmente, é uma passagem para dentro, para as camadas profundas em que são superadas obscuras resistências e onde forças esquecidas, há muito perdidas, são revitalizadas, a fim de que se tornem disponíveis para a tarefa de transfiguração do mundo. Cumprida essa etapa, a vida já não sofre sem esperança sob o peso das terríveis mutilações do desastre absoluto, esmagada pelo tempo, terrível ao longo do espaço, mas, com o seu horror ainda visível e seus gritos aflitos ainda tumultuados, ela se torna penetrada por um amor que a tudo abarca e a tudo sustém e por um conhecimento do seu próprio poder não conquistado. Uma parcela do lume que arde invisivelmente nos abismos de sua materialidade normalmente opaca e rompe, com um distúrbio crescente. Assim, as horrorosas mutilações são vistas, tão somente, como sombras de uma eternidade imanente e imperecível, o tempo se rende à glória, e o mundo canta com o prodigioso e angelical, mas talvez, no final das contas, monótono, canto da sereia das esferas. Tal como as famílias felizes, os mitos e os mundos redimidos se parecem entre si. 3. O herói e o Deus. O percurso padrão da aventura mitológica do herói é uma magnificação da fórmula representada nos rituais de passagem, separação, iniciação, retorno, que podem ser considerados a unidade nuclear do monomito 35. Um herói vindo do mundo cotidiano se aventura numa região de prodígios sobrenaturais, ali encontra fabulosas forças e obtém uma vitória decisiva. O herói retorna de sua misteriosa aventura com o poder de trazer benefícios aos seus semelhantes. Prometeu foi aos céus, roubou o fogo dos deuses e voltou à terra. Jasão navegou por entre as rochas em colisão para chegar a um mar de prodígios, evitou o dragão que guardava o velocino de ouro e retornou com o velocino e com o poder de recuperar o trono, que lhe pertencia por direito, de um usurpador. Enéas desceu ao mundo inferior, cruzou o horrendo rio dos mortos, atirou um bocado de comida embebida em uma substância calmante ao cão de guarda de 3 cabeças, Cérbero, e finalmente conversou com a sombra do seu falecido pai.
Tudo lhe foi revelado, o destino dos espíritos e o de Roma, que ele estava por descobrir, e, com essa sabedoria, ele poderia evitar ou enfrentar todas as provações. 36. Retornou, passando pelo portão de marfim, ao seu trabalho no mundo. Uma majestosa representação das dificuldades envolvidas na tarefa do herói, assim como da sublime importância que ela assume quando compreendida profundamente e realizada com solenidade, é apresentada na lenda tradicional da grande luta do Buda. O jovem príncipe Gautama Sakyamuni escapou secretamente do palácio de seu pai no principesco cavalo Kantaka, passou miraculosamente pela porta guarnecida, cavalgou noite adentro guiado pela tochas de 4 vezes 60.000 divindades, divais, cruzou sem problemas um majestoso rio de 1.128 cúbitos, antiga medida de comprimento equivalente a cerca de 50 centímetros. N do T de largura e então, com um único golpe de espada, cortou suas próprias mechas reais. Com isso, o cabelo restante, de 2 dedos de comprimento, se inclinou para a direita e ficou rente à sua cabeça. Vestindo roupas de monge, viveu como um mendigo pelo mundo e, no decorrer desses anos em que vagou aparentemente sem destino, alcançou e transcendeu os 8 estágios da meditação. Retirou-se para um eremitério, aplicou seus poderes durante mais 6 anos, a grande luta, levou a austeridade ao extremo e caiu num estado de morte aparente, mas terminou por recuperar-se. E então retornou à vida menos rigorosa do caminhante ascético. Num certo dia, ele se sentou sob uma árvore, contemplando a face voltada para o leste, e a árvore se iluminou com a luz que irradiava. Uma jovenzinha chamada Sujata foi até ele e lhe deu arroz numa tigela de ouro. Quando ele atirou a tigela vazia num rio, esta ficou flutuando sobre as águas. Esse foi o sinal de que o momento do seu triunfo estava próximo. Ele se levantou e seguiu por uma estrada demarcada pelos deuses, que tinha 1.128 cúbitos de largura. As cobras, os pássaros e as divindades das florestas e campos lhe fizeram homenagem com flores e perfumes celestiais, cantaram coros divinos, e os 10.000 mundos se encheram de perfumes, guirlandas, harmonias e gritos de aclamação, pois ele estava a caminho da grande árvore da iluminação, a árvore Bo, debaixo da qual iria redimir o universo. Ele se colocou, com firme determinação, sob a árvore Bo, no ponto imóvel, e imediatamente foi abordado por Kamamara, o deus do amor e da morte. O perigoso deus surgiu montado num elefante, portando armas em suas 1000 mãos. Estava cercado pelo seu exército, que se estendia 12 léguas diante dele, 12 para a direita, 12 para a esquerda e, na retaguarda, até os confins do mundo, tinha 9 léguas de altura. As divindades protetoras do universo fugiram, mas o futuro Buda permaneceu imóvel sob a árvore. E o deus investiu violentamente contra ele, tentando quebrar-lhe a concentração. Furacões, rochas, relâmpagos e chamas, armas fumegantes, de gumes afiados, carvões em brasa, cinzas quentes, lama fervente, areias escaldantes e a escuridão absoluta, tudo isso foi jogado pelo antagonista contra o Salvador, mas foi transformado em flores e ungüentos celestiais pelo poder das 10 perfeições de Gautama. Mara, então, enviou suas irmãs, desejo, dissipação e luxúria, cercadas por voluptuosos servos, mas a mente do grande ser não se distraiu. Por fim, o deus contestou seu direito de sentar-se no ponto imóvel, arremessou raivosamente seu afiadíssimo disco e ordenou ao seu enorme exército que atirasse pedras sobre o futuro Buda. Mas este último apenas moveu a mão para tocar o solo com as pontas dos dedos e pediu a Deus a terra que desse testemunho do seu direito de sentar-se no local em que estava. Ela o fez com 100, 1 milhar, 100 de milhar de bramidos, de modo que o elefante do antagonista ficasse de joelhos em obediência ao futuro Buda. O exército foi imediatamente dispersado, e os deuses de todos os mundos espalharam guirlandas. Tendo obtido essa vitória preliminar antes do pôr do sol, o conquistador obteve, na primeira vigília noturna, o conhecimento de suas existências precedentes, na segunda vigília, conheceu o divino óleo da visão onisciente e, na última, a compreensão da cadeia de causalidade. Experimentou a perfeita iluminação na alvorada 37. Depois disso, Gautama, agora o Buda, o iluminado, permaneceu durante 7 dias imóvel, em êxtase, e durante 7 dias, manteve-se afastado e observou o ponto no qual havia recebido a iluminação. Durante 7 dias, ficou entre o local de sentar-se e o local de estar de pé. Durante 7 dias, residiu num pavilhão fornecido pelos deuses e revisou toda a doutrina da causalidade e da libertação. Durante 7 dias, ficou sentado sob a árvore em que a jovem Sujata lhe havia dado arroz numa tigela de
ouro, e ali meditou sobre a doutrina da doçura do Nirvana, passou para outra árvore, e uma grande tempestade rugiu durante 7 dias, mas o rei das serpentes saiu das raízes e protegeu Buda com seu amplo capelo. Por fim, o Buda ficou sentado durante 7 dias sob uma quarta árvore, saboreando ainda a doçura da libertação. Depois, duvidou que sua mensagem pudesse ser comunicada e pensou em reter a sabedoria que obtivera só para si, mas o deus Brahma desceu do Zênite para implorar-lhe que se tornasse mestre dos deuses e dos homens. Assim, o Buda foi convencido a proclamar o caminho 38. E retornou às cidades dos homens, onde caminhou entre os cidadãos do mundo, distribuindo o benefício inestimável do conhecimento do caminho 39. O Antigo Testamento registra uma façanha comparável na lenda de Moisés, que, no terceiro mês de sua partida de Israel, em viagem para a terra do Egito, chegou com seu povo ao deserto do Sinai. Ali o povo de Israel armou suas tendas junto à montanha. E Moisés foi até a presença de Deus, e o Senhor falou com ele da montanha, deu-lhe as tábuas da lei e lhe ordenou que retornasse com elas para junto do povo de Israel, o povo do Senhor 40. A lenda judaica afirma que, no decorrer do dia da revelação, diversos estrondos vindos do Monte Sinai se fizeram ouvir. Relâmpagos, acompanhados do som cada vez mais alto de trompas, provocavam no povo um medo e um tremor irresistíveis. Deus inclinou os céus, moveu a terra e fez tremer os limites do mundo, de modo que as profundezas se abalaram e os céus se assustaram. Seu esplendor passou pelos 4 portais de fogo, terremoto, tempestade e granizo. Os reis da terra estremeceram em seus palácios. A própria terra pensou que a ressurreição dos mortos estava prestes a ocorrer e achou que havia chegado o momento de responder pelo sangue dos assassinados, que havia absorvido, e pelos corpos das vítimas de homicídio, que havia encoberto. A terra só se acalmou quando ouviu as primeiras palavras do Decálogo. Os céus se abriram e o Monte Sinai, liberto da terra, se elevou no ar, de modo que o seu topo atingiu os céus, enquanto uma espessa nuvem lhe cobria os flancos, e tocou os pés do divino trono. Acompanhando Deus, de um lado, surgiram 22.000 anjos com as coroas dos levitas, a única tribo que permaneceu fiel a Deus, enquanto as demais adoraram o bezerro de ouro. Do outro lado de Deus, havia 60 miríades, 3.550 anjos, cada um deles portando uma coroa de fogo para cada um dos israelitas. Do terceiro lado de Deus, havia o dobro desse número, enquanto no quarto lado eram simplesmente inumeráveis. Pois Deus não surgiu de uma única direção, mas de todas as direções ao mesmo tempo, o que, todavia, não evitava sua glória de ocupar todos os cantos dos céus e da terra. Apesar dessas hostes inumeráveis, não havia uma aglomeração no Monte Sinai, nenhuma multidão, havia espaço para todos. 41. Como vamos ver, dentro em breve, quer se apresente nos termos das vastas imagens, quase abismais, do Oriente, nas vigorosas narrativas dos gregos ou nas lendas majestosas da Bíblia, a aventura do herói costuma seguir o padrão da unidade nuclear acima descrita, um afastamento do mundo, uma penetração em alguma fonte de poder e um retorno que enriquece a vida. Todo o Oriente foi abençoado pela dádiva que Gautama Buda trouxe consigo, seu maravilhoso ensinamento da boa lei, tal como o Ocidente o foi pelo Decálogo de Moisés. Os gregos atribuíram o fogo, o primeiro apoio de toda a cultura humana, à façanha, que transcendeu o mundo, do seu Prometeu, e os romanos atribuíram a fundação da sua cidade, suporte do mundo, a Enéas, realizada após sua partida da decadente Troia e de sua visita ao lúgubre mundo inferior dos mortos. Em todos os lugares, pouco importando a esfera do interesse, religioso, político ou pessoal, os atos verdadeiramente criadores são representados como atos gerados por alguma espécie de morte para o mundo, e aquilo que acontece no intervalo durante o qual o herói deixa de existir, necessário para que ele volte renascido, grandioso e pleno de poder criador, também recebe da humanidade um relato unânime. Assim sendo, temos apenas que seguir uma multidão de figuras heróicas, ao longo dos estágios clássicos da aventura universal, para ver outra vez o que sempre foi revelado. Isso nos auxiliará a compreender, não apenas o significado dessas imagens para a vida contemporânea, mas também a unidade do espírito humano em termos de aspirações, poderes, vicissitudes e sabedoria. As páginas seguintes apresentarão, sob a forma de uma aventura composta, as histórias de alguns dos portadores simbólicos do destino de todos. O primeiro grande estágio, o da separação ou partida, constituirá a parte I, capítulo 1, com 5 subseções: 1. O chamado da aventura, ou os indícios da vocação do herói. 2. A recusa do chamado, ou a temeridade de se fugir do Deus. 3. O auxílio sobrenatural,
a assistência insuspeitada que vem ao encontro daquele que leva a efeito sua aventura adequada. 4. A passagem pelo primeiro limiar. E 5. O ventre da baleia, ou a passagem para o reino da noite. O estágio das provas e vitórias da iniciação será apresentado no capítulo 2, em 6 subseções. 1. O caminho de provas, ou aspecto perigoso dos deuses. 2. O encontro com a deusa, Magna Mater, ou a bênção da infância recuperada. 3. A mulher como tentação, a realização e agonia do destino de Édipo. 4. A sintonia com o pai. 5. A apoteose. E 6. A bênção última. O retorno e reintegração à sociedade, que é indispensável à contínua circulação da energia espiritual no mundo e que, do ponto de vista da comunidade, é a justificativa do longo afastamento, pode-se afigurar ao próprio herói como o requisito mais difícil. Pois se ele conseguiu alcançar, tal como o Buda, o profundo repouso da iluminação completa, há perigo de que a bem-aventurança de sua experiência aniquile toda lembrança, interesse ou esperança ligados aos sofrimentos do mundo. Do contrário, o problema de tornar conhecido o caminho da iluminação junto a pessoas envolvidas com problemas econômicos pode parecer muito difícil de resolver. Por outro lado, se o herói, em lugar de submeter-se a todos os testes da iniciação, tiver simplesmente, tal como Prometeu, alcançado seu alvo, pela violência, pelo engenho ou pela sorte, e levado a graça obtida para o mundo que ele desejou, então os poderes que desequilibrou podem reagir tão violentamente que ele será destruído tanto a partir de dentro como de fora, crucificado, tal como Prometeu, no rochedo do próprio inconsciente violado. Ou, se o herói, em terceiro lugar, fizer um voluntário e seguro retorno, poderá deparar-se com uma tal incompreensão e desconsideração por parte daqueles a quem foi auxiliar que sua carreira entrará em colapso. O terceiro dos capítulos seguintes concluirá a discussão dessas perspectivas sob 6 subtítulos. 1. A recusa do retorno, ou o mundo negado. 2. A fuga mágica, ou a fuga de Prometeu. 3. O resgate com ajuda externa. 4. A passagem pelo limiar do retorno, ou retorno ao mundo cotidiano. 5. Senhor dos dois mundos. E 6. Liberdade para viver, a natureza e função da bênção última. 42. O herói composto do monomito é uma personagem dotada de dons excepcionais. Frequentemente honrado pela sociedade de que faz parte, também costuma não receber reconhecimento ou ser objeto de desdém. Ele e o mundo em que se encontra sofrem de uma deficiência simbólica. Nos contos de fadas, essa deficiência pode ser tão insignificante como a falta de um certo anel de ouro, ao passo que, na visão apocalíptica, a vida física e espiritual de toda a Terra pode ser representada em ruínas ou a ponto de se arruinar. Tipicamente, o herói do conto de fadas obtém um triunfo microcósmico, doméstico, e o herói do mito, um triunfo macrocósmico, histórico universais. Enquanto o primeiro, o filho mais novo ou desprezado que se transforma em senhor de poderes extraordinários, vence os opressores pessoais, este último traz de sua aventura os meios de regeneração de sua sociedade como um todo. Os heróis tribais ou locais, tais como o imperador Huangdi, Moisés ou o asteca Tezcatlipoca, comprometem as bênçãos que obtêm com um único povo. Os heróis universais, Maomé, Jesus, Gautama Buda, trazem uma mensagem para o mundo inteiro. Seja o herói ridículo ou sublime, grego ou bárbaro, gentil ou judeu, sua jornada sofre poucas variações no plano essencial. Os contos populares representam a ação heróica do ponto de vista físico, as religiões mais elevadas a apresentam do ponto de vista moral. Não obstante, serão encontradas variações surpreendentemente pequenas na morfologia da aventura, nos papéis envolvidos, nas vitórias obtidas. Caso um ou outro dos elementos básicos do padrão arquetípico seja omitido de um conto de fadas, uma lenda, um ritual ou um mito particulares, é provável que esteja, de uma ou de outra maneira, implícito, e a própria omissão pode dizer muito sobre a história e a patologia do exemplo, como veremos. A parte 2, o ciclo cosmogônico, apresenta a grande visão da criação e da destruição do mundo, que é concedida como revelação ao herói bem-sucedido. O capítulo 1, Emanações, trata do surgimento das formas do universo a partir do vazio. O capítulo 2, A Virgem Mãe, é uma revisão dos papéis redentores e criadores do poder feminino, primeiramente em escala cósmica, como mãe do universo, e, depois, no plano humano, como mãe do herói. O capítulo 3, Transformações do Herói, traça o curso da história legendária da raça humana ao longo dos seus estágios típicos, com o herói aparecendo em cena sob várias formas, de acordo com as diversas necessidades da raça. No capítulo 4, Dissoluções, é tratado o fim previsto, primeiramente do herói e depois do mundo manifesto.
O ciclo cosmogônico é apresentado com surpreendente consistência nos escritos sagrados de todos os continentes 43 e dá à aventura do herói uma nova e interessante conotação, pois agora parece que a perigosa jornada não foi um trabalho de obtenção, mas de reobtenção, não de descoberta, mas de redescoberta. Os poderes divinos, procurados e perigosamente obtidos, segundo nos é revelado, sempre estiveram presentes no coração do herói. Ele é o filho do rei que veio para saber quem é e, assim, passou a exercitar o poder que lhe cabe, Filho de Deus, que aprendeu a saber o quanto esse título significa. A partir desse ponto de vista, o herói simboliza aquela divina imagem redentora e criadora, que se encontra escondida dentro de todos nós e apenas espera ser conhecida e transformada em vida. Pois o uno que se tornou muitos permanece uno indivisível, mas cada parte é totalmente de Cristo, lemos nos escritos de São Simão, o jovem, 949-10-22 DC. Viu em minha casa, prossegue o santo. Entre todas aquelas coisas cotidianas, ele apareceu inesperadamente, se uniu e se fundiu comigo de forma indescritível, e ele saltou sobre mim sem que nada se interpusesse entre nós, tal como o fogo sobre o ferro e a luz sobre o vidro. E ele me fez como fogo e como luz. E eu me tornei aquilo que vira antes e que contemplara de longe. Não sei como contar-vos esse milagre. Sou homem pela natureza e Deus pela graça de Deus. 44. Uma visão comparável é descrita no Evangelho de Eva, apócrifo. Fiquei ao lado de uma elevada montanha e vi um gigante e um anão, e ouvi algo como a voz do trovão, e me aproximei para ouvir, e ele falou comigo e disse: Sou vós e vós sois eu, e onde quer que possais estar aí estarei. Estou em todos os lugares e sempre que o desejardes me encontrareis, e, me encontrando, encontrar-vos-eis. 45. Os dois, o herói e seu Deus último, aquele que busca e aquele que é encontrado, são entendidos, por conseguinte, como a parte externa e interna de um único mistério autorrefletido, mistério idêntico ao do mundo manifesto. A grande façanha do herói supremo é alcançar o conhecimento dessa unidade na multiplicidade e, em seguida, torná-la conhecida. 4. O centro do mundo. O efeito da aventura bem-sucedida do herói é a abertura e a liberação do fluxo de vida no corpo do mundo. O milagre desse fluxo pode ser representado, em termos físicos, como a circulação da substância alimentar, em termos dinâmicos, como um jorro de energia, e, espiritualmente, como manifestação da graça. Essas variedades de imagens alternam-se entre si com facilidade, representando 3 graus de condensação de uma mesma força vital. Uma colheita abundante é o sinal da graça de Deus, a graça de Deus é o alimento do Espírito, o resplandecente raio é o precursor da chuva fertilizante, ao mesmo tempo, manifestação da energia liberada por Deus. Graça, substância alimentar, energia, esses elementos se precipitam sobre o mundo vivo e, sempre que falham, a vida se decompõe em morte. Gravura I, o domador de monstros, Suméria. As torrentes se precipitam a partir de uma fonte invisível. Seu ponto de entrada é o centro do círculo simbólico do universo, o ponto imóvel da lenda do Buda 46, em torno do qual, pode-se dizer, o mundo gira. Sob esse ponto, encontra-se a cabeça, suporte da Terra, da serpente cósmica, o dragão, que simboliza as águas do abismo, a energia e a substância divinas, criadoras de vida, do demiurgo, o aspecto gerador do mundo do ser imortal 47. A árvore da vida, isto é, o próprio universo, cresce nesse ponto. Está enraizada na escuridão e sustentada por ela, o pássaro dourado do sol está empoleirado em sua copa, uma fonte, poço inexaurível, borbulha a seus pés. Pode-se utilizar também a figura de uma montanha cósmica, com a cidade dos deuses, tal como um lírio de luz, no seu topo, em suas depressões, estão as cidades dos demônios, iluminadas por pedras preciosas. Podemos usar, da mesma maneira, a figura de um homem cósmico ou mulher cósmica, por exemplo, o próprio Buda ou a deusa hindu dançante Kali, um dos nomes da esposa de Shiva, o deus da dança. N-do-T, sentada ou de pé nesse ponto ou mesmo presa à árvore, o Atis, Jesus, Otan, pois o herói, como encarnação de Deus, é ele mesmo o centro do mundo, o ponto umbilical através do qual as energias da eternidade rompem no plano temporal. Portanto, o centro do mundo é o símbolo da contínua criação, o mistério da manutenção do mundo através do contínuo milagre de vivificação que brota no interior de todas as coisas. Gravura segunda, o unicórnio cativo, França. Entre os pauneis do norte do Kansas e do sul do Nebraska, nos Estados Unidos, o sacerdote, durante a cerimônia do Waco, traça um círculo com o dedo.
O círculo representa um ninho, disse, segundo é relatado, um desses sacerdotes, e é traçado com o dedo porque a águia constrói seu ninho com as garras. Embora estejamos imitando a ave ao fazer seu ninho, há outro significado envolvido nessa ação. Pensamos em tirava fazendo o mundo para que as pessoas vivam. Se for ao topo de um monte elevado e se olhar em volta, ver-se-á o céu tocando a terra em todos os lados. Dentro desse círculo, vivem as pessoas. Logo, os círculos que fizemos não são apenas ninhos, mas também representam o círculo que Tirava-Tios fez como local de morada de todos os povos. Os círculos também representam o grupo de parentesco, o clã e a tribo. 48. A cúpula do céu se apoia nos quatro cantos da terra, por vezes sustentadas por quatro reis cariátides, anões, gigantes, elefantes ou tartarugas. Daí decorre a tradicional importância atribuída ao problema matemático da quadratura do círculo. Ele contém o segredo da transformação das formas celestes em formas terrestres. A lareira na casa, o altar no templo, são o eixo da rota da terra, o útero da Mãe Universal, cujo fogo é o fogo da vida. E a abertura no topo da chaminé, ou a coroa, pináculo ou clarabóia da cúpula, é o eixo ou ponto médio do céu, a porta do sol, através da qual os espíritos voltam do plano temporal para a eternidade, tal como o aroma das oferendas, queimadas no fogo da vida e elevadas, no eixo da fumaça que se evola, do cubo ou centro da roda terrestre para o cubo da roda celestial. 49. Assim preenchido, o sol é a tigela do alimento de Deus, um cálice inexaurível, abundante em substância do sacrifício, cuja carne é, na verdade, alimento, e cujo sangue é bebida. 50. Ele é, ao mesmo tempo, aquele que nutre a humanidade. O raio solar que aquece a Terra simboliza a comunicação de energia divina ao útero do mundo, e é, mais uma vez, o eixo que une e faz girar as duas rodas. A circulação de energia pela porta do Sol é contínua. Deus desce e o homem sobe através dela. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo, e ele entrará, e sairá, e achará pastagens. 51. O que come a minha carne, e bebe o meu sangue, esse habita em mim, e eu nele. 52. Para uma cultura ainda nutrida na mitologia, a paisagem, assim como cada fase da existência humana, ganham vida através da sugestão simbólica. As elevações e depressões contam com seus protetores sobrenaturais e se encontram associadas a episódios popularmente conhecidos da história local da criação do mundo. Além disso, há, aqui e ali, santuários especiais. Quer o herói ali tenha nascido ou sido torturado, ou por ali tenha voltado ao vazio, o local é assinalado e santificado. Nele é erigido um templo para representar e inspirar o milagre da perfeita convergência, pois esse é o local da irrupção na abundância. Nele alguém descobriu a eternidade. O sítio pode servir, por conseguinte, como suporte da meditação frutífera. Em geral, esses templos são projetados para simular as quatro direções do horizonte do mundo. O santuário ou altar, colocado no centro, simboliza o ponto inextinguível. Aquele que penetra no complexo do templo e se encaminha para o santuário imita a façanha do herói. Seu objetivo é repetir o padrão universal, como forma de evocar, dentro de si mesmo, a lembrança da forma de convergência e renovação da vida. As cidades antigas são construídas como templos, tendo as portas voltadas para as quatro direções, e apresentam no centro o santuário principal do seu divino fundador. Os cidadãos vivem e trabalham dentro dos limites desse símbolo. E, nesse mesmo espírito, os domínios das religiões nacionais e mundiais estão concentrados em torno do eixo de alguma cidade-mãe, o cristianismo ocidental em torno de Roma, o islamismo em torno de Meca. A reverência conjunta, feita 3 vezes ao dia, da comunidade maometana em todo o mundo, com cada um de seus membros apontando, como os raios de uma roda do tamanho do mundo, para a Caaba convergente, constrói um vasto e vívido símbolo da submissão, Islã, de cada um e de todos, à vontade de Alá. Pois é ele, lemos no Corão, que lhes mostrará a verdade de tudo o que vocês fazem. 53. Ou, mais uma vez, um grande templo pode ser estabelecido em qualquer lugar. Pois, afinal de contas, o todo está em todos os lugares e qualquer lugar pode tornar-se a sede do poder. Qualquer folha de grama pode assumir, no mito, a figura do Salvador, assim como pode conduzir o caminhante que aspira ao sanctum sanctorum do seu próprio coração. O centro do mundo, portanto, é o bico. E, sendo ele a fonte de toda a existência, nele é gerada a plenitude do bem e do mal do mundo. A feiura e a beleza, o pecado e a virtude, o prazer e a dor, são igualmente produção sua.
Aos olhos de Deus, tudo é normal e bom e justo, declara Heráclito, mas os homens consideram algumas coisas certas e outras erradas. 54 Eis porque as imagens adoradas nos templos do mundo de modo algum são sempre belas, benignas ou mesmo necessariamente virtuosas. Tal como a divindade do livro de Jó, elas ultrapassam em muito a escala dos valores humanos. E, da mesma forma, a mitologia não tem como seu maior herói o homem meramente virtuoso. A virtude não é senão o prelúdio pedagógico da percepção culminante, que ultrapassa todos os pares de opostos. A virtude subjuga o ego voltado para si mesmo e torna possível a convergência transpessoal, mas, quando esse estado é obtido, o que ocorre com a dor ou com o prazer, com o vício ou com a virtude, do nosso próprio ego ou de qualquer outro? Através de tudo, a força transcendente, que vive em tudo, que em tudo é prodigiosa, que em tudo é valiosa, da nossa profunda obediência é então percebida. Pois, como declarou Heráclito, os diferentes são reunidos, e das diferenças resulta a mais bela harmonia, e todas as coisas se manifestam pela oposição. 55. Ou, novamente, como nos diz o poeta Blake, The roaring of lions, the howling of wolves, the raging of the stormy sea, and the destructive sword, are portions of eternity too great for the eye of man. 56. Essa difícil questão é colocada de forma vivida numa história da terra iorubana, África Ocidental, relativa à divindade da discórdia, Exu. Um dia, esse estranho deus vinha caminhando por uma trilha entre dois campos. Ele viu, em cada um dos campos, um fazendeiro trabalhando e resolveu fazer uma brincadeira com eles. Pegou um chapéu vermelho de um lado, branco do outro, verde na frente e preto atrás. Essas são as cores das quatro faces do mundo, e isto é, Exu é uma personificação do ponto central, Axis Mundi ou centro do mundo. Assim, quando os dois fazendeiros amigos voltaram para casa e um deles disse: Você viu o velho que passou hoje de chapéu branco? O outro replicou: Ora, mas o chapéu era vermelho. O primeiro retorquiu: Nada disso, era branco. Mas era vermelho, insistiu o amigo, eu o vi com meus próprios olhos. Bem, você deve estar cego, declarou o primeiro. Você deve estar bêbado, afirmou o outro. E assim a discussão continuou e os dois chegaram às vias de fato. Quando começaram a se ferir, foram levados pelos vizinhos para serem julgados. Exu estava entre a multidão na hora do julgamento e, quando o juiz já não sabia o que fazer, o velho trapaceiro se revelou, disse o que fizera e mostrou o chapéu. Eles só podiam mesmo brigar, disse ele. Eu queria que isso acontecesse. Criar confusão é o que eu mais gosto. 57. Ali onde o moralista se encheria de indignação e o poeta trágico, de piedade e horror, a mitologia transforma toda a vida numa vasta e horrenda divina comédia. Seu riso olímpico de forma alguma é escapista, e sim duro, tem a dureza da própria vida, na qual, podemos dizer, é a dureza de Deus, o Criador. A mitologia, nesse sentido, leva a atitude trágica a parecer um tanto histérica e o mero julgamento moral, de visão limitada. Mas essa dureza é equilibrada pela garantia de que tudo aquilo que vemos não passa do reflexo de um poder que resiste, inacessível à dor. Assim, os contos são, a um só tempo, sem piedade e sem horror, cheios do gozo de um anonimato transcendente, que se observa a si mesmo no interior de todos os egos voltados para si mesmos e dedicados aos conflitos, egos que nascem e morrem no plano temporal. Acompanhe no livro, as notas ao prólogo.